Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos, amém. Bom poder aqui revê-los nessa noite, em que nós temos o prazer, mais uma vez, a oportunidade que Deus nos dá, para que nos reunamos em torno do nome bendito, santo, eterno, glorioso do Senhor Jesus, e é uma grande satisfação aqui poder estar com os irmãos em mais esta noite. Sem mais delongas, eu quero aproveitar esse momento e convidar os irmãos, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículos 11 a 19. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós cantamos em um dos hinos e que vocês perceberão, sem dúvida, à medida em que nós lermos esse texto, além de outros temas paralelos presentes nessa passagem bíblica que nós leremos a partir de agora. O texto é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Hoje o tema da nossa reflexão é a história dos 10 leprosos. A história dos 10 leprosos é o tema, é o título da nossa mensagem na noite de hoje. E Lucas 17, versículos 11 a 19 diz o seguinte: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo-o por esse texto, e como temos aqui o costume, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, porque se há uma carência que todo ser humano tem, de forma geral, absoluta, plena, é a carência da voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus e de ser tocado por Deus, pelo seu Espírito, pela sua presença e assim por diante. É isso que nós vamos pedir nesse momento, amém? Pai, nós queremos engrandecer o seu nome, queremos te agradecer por esse dia de vida que o Senhor nos deu, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio rico que o Senhor nos concede, que o Senhor nos confere, a cada domingo, por exemplo, como também às quartas-feiras, em outros dias, aqui de nos reunirmos na sua casa, a fim de podermos ter comunhão uns com os outros, com o Senhor acima de tudo, com o seu Espírito Santo, e também momentos estes em que podemos parar para ouvirmos a sua voz e sermos instruídos pelo Senhor, pela sua palavra, enfim, por tudo aquilo que o Senhor quer nos orientar, nos instruir quanto à nossa maneira de viver. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz, nós carecemos de ouvir a sua voz e tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra. Portanto, fale conosco nesse momento, porque nós precisamos de um direcionamento para a nossa vida, e é isso que nós te pedimos, agradecidos em nome e para a glória do seu santo, eterno e bendito Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, presente aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, ele nos fala sobre a história de 10 homens anônimos que enfrentavam uma mesma diversidade, uma mesma adversidade, um mesmo drama, uma mesma enfermidade, uma mesma dor, ou seja, todos eles eram leprosos. Todos eles tinham uma enfermidade conhecida como lepra. Embora lepra, segundo alguns estudiosos, talvez não seja a melhor tradução,
Talvez a referência seja a uma doença de pele no sentido mais genérico, mas fazendo uso aqui da tradução da NVI, nós vamos utilizar para todos os efeitos, dentro da nossa exposição, o termo lepra e leprosos de forma geral. Mas a lepra, como nós muito bem sabemos, ela era uma enfermidade que resultava não apenas em problemas físicos, mas também em problemas sociais e igualmente também em problemas religiosos. Afinal de contas, o leproso, ele era visto como uma pessoa ritualmente impura, uma pessoa cerimonialmente impura, e por isso o leproso era uma pessoa que era excluída do convívio familiar, era excluído do convívio social e era também excluído do convívio religioso. O leproso não poderia frequentar os cultos, por exemplo, ali no templo de Jerusalém e também nas sinagogas. Em outras palavras, os leprosos eram pessoas profundamente marginalizadas na sociedade daquela época. E em meio a todo esse drama físico, social e religioso, esses 10 leprosos se encontram com Jesus. E o encontro desses 10 leprosos com Jesus, meu irmão, ele nos permite extrair pelo menos 7 valiosas, 7 preciosas, 7 relevantes lições para a nossa vida. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, ao falarmos sobre o tema da nossa mensagem dessa noite, que, como nós adiantamos, é a história dos 10 leprosos. Bem, mas vamos ver então quais são as 7 lições que essa história dos 10 leprosos nos ensinam. E o meu desejo, eu oro de fato para que Deus nos abençoe, nos instrua e nos toque, Deus venha de fato nos impactar nessa noite por meio da sua gloriosa, infalível, poderosa palavra de Deus. Indo direto à primeira dessas lições, eu aprendo em primeiro lugar que a história dos 10 leprosos nos ensina que o sofrimento pode unir pessoas desconhecidas. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que a história dos 10 leprosos nos ensina que o sofrimento pode unir pessoas até então desconhecidas. Veja que coisa interessante, Lucas 17, versículo 12, parte A. O texto diz: ao entrar em um povoado, 10 leprosos. 10 leprosos. Esse texto, ele nos ensina que é incrível a capacidade que as pessoas têm, não sei se você já percebeu isso, mas é incrível a capacidade que as pessoas têm de se solidarizarem umas com as outras, especialmente quando essas pessoas compartilham um mesmo tipo de dor, um mesmo tipo de sofrimento, um mesmo tipo de angústia, um mesmo tipo de enfermidade, como é o presente caso, e assim por diante. Eu me lembro, por exemplo, que quando as enchentes eram frequentes no bairro onde eu morava, em São Caetano do Sul, ali no bairro Fundação, os vizinhos, eles costumavam se unir para erguer os móveis ali das casas afetadas pela enchente. Eles se uniam para retirar a lama e também se uniam depois para lavar e limpar a rua, assim que as águas da enchente abaixassem. Isso aconteceu conosco ali não uma vez, não duas, não três, não 10, mas dezenas de vezes durante todos os anos em que ali morei, até antes de me casar. Ou seja, havia uma solidariedade entre os vizinhos que eram afetados por um problema que era comum a todos, que naquele caso era a enchente. É interessante isso. Pessoas que muitas vezes vivem, que experienciam que um determinado problema, uma determinada angústia, uma determinada dor, é natural essas pessoas muitas vezes se unirem. Não é isso? Pessoas que foram alcoólatras, pessoas que fumaram, pessoas que tiveram problema com isso, pessoas que tiveram problemas com aquilo, em várias áreas, em vários departamentos, em vários setores da vida humana e da existência humana, é natural que pessoas que compartilhem um mesmo problema ou conjunto de problemas, é natural que essas pessoas se identifiquem, elas criam uma determinada identidade e, portanto, elas se unam de algum modo em prol de uma causa comum. Pois bem, observem que a mesma coisa aconteceu aqui nesse texto.
10 homens, eles possuíam um mesmo problema, ou seja, uma mesma doença, que era a lepra. E isso fez com que estes homens se unissem, mesmo havendo um samaritano entre eles. Nós podemos depreender, podemos inferir, à luz do texto e do seu contexto, que entre esses 10 leprosos, 9 leprosos eram judeus e um leproso era samaritano. Mas observe que a dor comum entre eles, o mesmo problema que eles compartilhavam, a saber, a doença da lepra, fez com que eles se unissem. Com que propósito? O propósito de buscar a Jesus, o propósito de serem curados, o propósito de serem abençoados. Isso, meus irmãos, nos ensina, como dissemos, que o sofrimento, a dor, a angústia, podem aproximar pessoas mesmo desconhecidas. Que o sofrimento, nós também aprendemos que ele une pessoas que podem até mesmo ser estranhas, que, não obstante, estejam experimentando um mesmo tipo de adversidade. E da mesma forma nós estamos aqui unidos, porque nós temos algo que nos une. Todos nós somos pecadores, todos nós, se deixados a nós mesmos, a nossa própria sorte, estaríamos irremediavelmente perdidos, mas há um Deus que nos ama a todos nós, que levou o seu Filho, enviou o seu Filho à cruz para morrer por todos nós, e é um Deus que quer nos reconciliar a todos nós, Ele quer nos abençoar. Portanto, há um elemento comum que igualmente nos une, e esse elemento em comum é a fé no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e na sua bendita, gloriosa, eterna e sublime palavra, as Escrituras compostas de Antigo e Novo Testamentos. Então esse é um primeiro ensino, uma primeira lição que nós podemos aqui aprender. Mas a segunda lição presente nesse texto é a seguinte: a história dos 10 leprosos, creio que você percebeu isso, à mera leitura do texto. A história dos 10 leprosos nos ensina que a adversidade pode nos aproximar de Jesus. Não é que a adversidade necessariamente irá nos aproximar de Jesus, mas ela pode. Aliás, mencionamos sobre esse mesmo assunto com algumas ligeiras nuances, algumas diferenças, por exemplo, no domingo passado, não é isso? Nós vimos, e hoje esse mesmo assunto, claro que com outras características, em outro texto, em outra realidade bíblica, nos ensina mais uma vez que a adversidade pode vir a nos aproximar de Jesus. É claro que em algumas pessoas a adversidade pode exercer um efeito colateral, adverso, ou seja, a pessoa sofre, ela não quer mais saber de Deus, de igreja, de Bíblia, de oração, de crentes, de comunhão com os irmãos, de nada disso. Ou seja, tem pessoas que quando experimentam determinados problemas na vida, esses problemas podem exercer um efeito reverso. Essas pessoas nunca mais quererão saber de Deus, da igreja e tudo. Talvez vocês conheçam algumas dessas pessoas, eu conheço outras tantas, nós conhecemos, e essa é uma realidade não apenas bíblica, mas uma realidade diária, cotidiana, que vez por outra, infelizmente, tristemente, nós acabamos experimentando. Mas vejamos o que diz Lucas 17, versículos 12, parte B e 13. Dirigiram-se a ele, isto é, a Jesus. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós, tem piedade de nós. Observe, meu irmão, que as adversidades, por piores que sejam, por mais terríveis que possam ser, independentemente da sua natureza física, emocional, financeira, psicológica, ministerial, familiar, conjugal e assim por diante, mas as adversidades, por piores que sejam, elas podem vir a desempenhar um papel positivo e abençoador, agregador, modificador na vida das pessoas. E no presente caso, do presente texto, da presente história, as adversidades fizeram, por exemplo, com que aqueles 10 leprosos se aproximassem de Jesus, buscassem a Jesus e clamassem por Jesus. E aqui eu digo para os irmãos o seguinte: talvez, se esses 10 homens nunca tivessem ficado leprosos, imaginemos essa hipótese como um exercício aqui intelectual, mas talvez se esses 10 homens nunca tivessem ficado leprosos, é possível que eles jamais tivessem buscado a Jesus, ou não?
Quantas pessoas nós não conhecemos assim na igreja? Talvez nós sejamos algumas delas. Poxa, pastor, sabe como eu comecei a ir para a igreja? Quando meu filho entrou nas drogas, comecei a orar pela libertação dele, de repente ele se libertou, e quando me dei por conta, eu já estava louvando a Deus, estava nas reuniões de oração, estava participando das EBDs, estava envolvido com os crentes, quando me dei por conta, entreguei minha vida a Jesus e também me tornei crente pela graça de Deus. Não é isso? Se eu fosse perguntar para os irmãos, talvez muitos testemunhos, não idênticos, é claro, mas mais ou menos semelhantes ao desses aqui, leprosos, por exemplo, poderiam acontecer. Poxa, pastor, foi um problema financeiro, um problema conjugal, um problema familiar, um problema espiritual, enfim, algum tipo de problema, independentemente da sua natureza, que me aproximou de Jesus, que me fez ir para a igreja, que me fez orar a Deus, que me fez ler a Bíblia e que me fez, pela graça de Deus, me converter. É assim, via de regra ou não? Existem exceções, é claro, existem exceções, mas via de regra é mais ou menos assim. E isso significa dizer que as nossas adversidades, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas provações, o nosso sofrimento e as nossas tempestades, as tempestades da vida, elas podem, por mais incrível que pareça, elas podem contribuir para que nós nos aproximemos de Jesus e para que nós busquemos a sua gloriosa presença, a sua doce e gloriosa presença. Por isso, meus irmãos, não desprezemos as adversidades da vida, porque elas podem nos conduzir à presença de Jesus. Não necessariamente irão nos conduzir, mas podem, muito possivelmente, e às vezes provavelmente, nos conduzir à presença de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com 10 homens que viviam um mesmo drama, o drama de serem doentes com uma doença até então vista como incurável, a doença da lepra. Se não tivessem experimentado essa doença, teriam se aproximado de Jesus? Bem, eu não sei. Talvez 5 deles sim, outros 5 não. 7 sim, outros não. Talvez os 10 não se aproximassem de Jesus. Fato é que a doença da lepra, essa adversidade, essa angústia, essa dor pessoal que os 10 compartilhavam, os fez se aproximarem de Jesus. E a verdade é essa, né, meus irmãos? Nós sabemos muito bem. Muitas vezes Deus se vale, Deus se utiliza da dor, do sofrimento, Deus permite que passemos por isso, porque esses elementos, como dissemos no outro domingo, eles possuem muitas vezes um papel pedagógico muito grande. Se há uma coisa que aproxima o ser humano de Deus, é a dor, é o sofrimento. Aí nessas horas até o ateu lembra de Deus, não é isso? O pessoal brinca que quando o avião dá uma turbulênciazinha a mais, até o ateu começa a clamar por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, por quem quer que seja o Deus, o Santo, enfim, quando o problema vem, a pessoa lembra de Deus, ela vira crente em 2 segundos, brincadeiras à parte. É claro que isso não ocorre com todos, não estamos generalizando, mas a verdade incontestável é que os problemas e as dores existenciais têm a grande capacidade de nos fazer nos aproximarmos de Jesus. Foi isso que aconteceu a esses 10 leprosos, e é isso que muitas vezes acontece comigo e com você também. Mas isso nos faz avançar um pouco mais e irmos para a terceira lição, muito importante lição, como são todas as 7 que vamos aqui buscar e extrair desse texto. E a terceira lição aqui é a seguinte: a história dos 10 leprosos nos ensina que Jesus age de forma soberana e que Jesus é um fiel observador da palavra de Deus. 2 coisas aqui a gente aprende nesse terceiro ponto, nessa terceira lição. Jesus age de forma soberana, quando ele cura, quando ele fala, quando ele liberta, quando ele abençoa, ele age de forma soberana e livre. Mas ao mesmo tempo a gente também aprende que Jesus, ele tinha um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Jesus era um fiel observador, um fiel praticante da palavra de Deus. Jesus amava a palavra de Deus. Vamos ver isso no texto? E é por meio de uma frase que talvez você não perceberá à primeira leitura. Mas calma que nós vamos explicar isso. Versículo 14, parte A.
Lucas, capítulo 17, versículo 14, parte A. Ao vê-los, ou seja, ao ver os leprosos, ele, isto é, Jesus, disse. O que Jesus disse? Vão mostrar-se aos sacerdotes. É tudo que Jesus diz aqui. Vão, se mostrem ao sacerdote. Apenas isso. Você fala, pastor, mas de onde você tirou esses dois elementos desse texto? Calma que eu vou explicar e vou comprovar isso. Vou demonstrar a minha tese dentro desse ponto. Aqui, meus irmãos, observem que aconteceu algo muito interessante. Os 10 leprosos, conforme nós lemos e sabemos, esse é um texto bem conhecido, ou razoavelmente conhecido, mas os 10 leprosos, eles se dirigiram a Jesus para que Jesus, obviamente, os curasse. Mas a reação de Jesus ao pedido dos 10 leprosos foi uma reação, não sei se você percebeu na leitura do texto, foi uma reação deveras surpreendente. A atitude de Jesus diante do pedido dos leprosos é uma atitude profundamente surpreendente. Observem que Jesus não orou pelos leprosos. Alguém viu aqui Jesus orando por algum leproso? Não. Jesus não orou pelos leprosos, Jesus não impôs as mãos sobre os leprosos, e Jesus também não proferiu nenhuma palavra de cura sobre os leprosos. Normalmente Jesus curava desse jeito, não é isso? Ou Jesus ele ora por alguém, a pessoa é curada, ou Jesus ele profere uma palavra, a pessoa é curada, Jesus impõe as mãos, a pessoa é curada, Jesus pratica um outro tipo de ritual, a pessoa é curada. Jesus não fez nada disso. Jesus disse, vão e se mostrem ali aos sacerdotes. E essa atitude de Jesus nos ensina duas valiosíssimas lições, duas valiosíssimas verdades nesse texto, que são duas grandiosas verdades para a vida, Primeira lição: nem sempre Jesus cura as pessoas, ou abençoa as pessoas, ou intervém na vida das pessoas da mesma forma. Jesus, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu descubro que Jesus é soberano e livre no seu modo de agir. Isso significa dizer que quando Jesus curava as pessoas, como nós dissemos, Jesus não seguia sempre uma mesma fórmula, um mesmo padrão, um mesmo script. Em outras palavras, Jesus agia de forma imprevisível. Preste bem atenção nisso. O agir de Jesus é frequentemente, o agir do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com frequência ele é imprevisível. Observe, como eu disse para os irmãos, que Jesus curava alguns com uma oração, a outros Jesus curava com imposição de mãos, a outros Jesus curava com uma palavra, ele proferia uma palavra e a pessoa era curada, e em outros casos, como no caso do cego de nascença de João 9, por exemplo, Jesus curava com cuspe misturado com terra, fazia uma meleca ali, uma mistureba toda, untava o olho dele e ele era curado. E isso nos ensina que Jesus age de forma imprevisível. Portanto, não tentemos rastrear o modo de Deus agir, o modo de Jesus agir, o modo do Espírito Santo agir, porque Deus é livre, Deus Pai é livre, Deus Filho é livre, Jesus, Deus Espírito Santo é livre para agir de forma soberana e livre do jeito que Ele quiser. João nos adverte em João capítulo 3, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E aí nós temos uma belíssima metáfora do que é a vida regida, guiada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Deus é livre na sua maneira de agir. Ah não, se ele for me abençoar, ele vai fazer desse jeito, ele vai vir pela direita, aí Deus vai e vem pela esquerda. Você pensa que Deus vem por cima, ele vem por baixo. Aí pensa que Deus vem no clarão do dia, e Deus vem à noite. Aí pensa que Deus vem na semana, ele vem no final de semana. Aí pensa que Deus vai agir na hora, e demora 10 anos para Deus agir. Por quê? Porque Deus é soberano e livre na sua maneira de agir, no seu cosmos, no seu universo e na vida das suas criaturas, incluindo a minha vida e a sua vida. Deus é livre na maneira de agir. Amém? Eu olho para esse texto, eu fico esperando Jesus falando, não, vem aqui que eu vou te ungir, que eu vou orar por você. Ele fala, não, vai embora. Não, mas nós queremos ser curados, Jesus. Eu entendi, vai embora. Mas como? O senhor não vai orar? Não vai falar em línguas?
não vai dar uma sapateada, não vai levantar as mãos, não vai dizer assim diz o Senhor, não vai praticar um ritual, não vai misturar cuspe com terra, não, a cura hoje vai ser diferente, vão embora. Como assim? Mas eu quero algo diferente, esse é o algo diferente, é assim que eu ajo. Deus é livre no jeito de agir, meus irmãos, Ele é soberano na sua maneira de agir. Mas a segunda lição aqui é a seguinte: Jesus era um fiel observador da palavra de Deus. Ora, por que Jesus ordenou aos leprosos que eles comparecessem diante dos sacerdotes? Jesus agiu assim porque na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei de Moisés, e mais precisamente falando, em Levítico capítulo 13, versículo 2 e capítulo 14, versículo 2, a lei de Moisés ordenava que a pessoa que tivesse lepra e que tivesse sido purificada de sua lepra, ela deveria se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote a examinasse e comprovasse, por exemplo, que ela estava de fato curada. O sacerdote, na ausência de um médico naquela época, como nós temos médicos nos dias de hoje, ele funcionava como uma espécie de médico, era ele que examinava o leproso, a pessoa enferma, e ele dava o veredito, está curada, não está sã, não está. Isso está na Torá, Levítico capítulo 13, versículo 2, Levítico 14, versículo 2, leiam o capítulo todo, 13 de Levítico, capítulo 14, e vocês vão ver isso. Ora, esse fato nos mostra que Jesus tinha compromisso com a palavra de Deus e que para Jesus a palavra de Deus era algo importante. Jesus levava a palavra de Deus a sério. Aliás, a palavra de Deus era algo tão importante, tão relevante para Jesus, para a vida de Jesus, que Jesus inicia o seu ministério público citando a palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, Mateus 4 e Lucas 4, nós conhecemos muito bem esse texto, e Jesus também conclui o seu ministério público citando novamente a palavra de Deus, quando, por exemplo, Jesus está na cruz, e ele cita o Salmo 22, 1, quando diz, Deus meu, por que me abandonaste, ou por que me desamparaste? Desde o início da sua vida, até o final, Jesus cita a palavra, ele reverbera a palavra, ele ecoa a palavra, ele prega a palavra, ele vive a palavra, porque para Jesus a palavra é importante. Então, quando Jesus diz aqui para esses leprosos, no versículo 14, parte A, vão, mostrem-se aos sacerdotes, ele está dizendo, cumpram a palavra, pratiquem Levítico capítulo 13 e 14, se preocupe com a palavra, porque se vocês se preocuparem com ela, vocês serão abençoados. Amém, meus irmãos? Veja que lição poderosa o Senhor nos dá nesse texto. E isso tem tudo a ver com a próxima lição, que é a quarta lição, que é a seguinte: a história dos 10 leprosos nos ensina, em consonância com a terceira lição, ela nos ensina que a obediência a Jesus resulta em bênçãos. Olha que ponto importante para a nossa vida. Quer ser abençoado por Jesus? Quem aqui quer ser abençoado por Jesus? Acho que todos nós, né? Ninguém vai querer ser, pelo menos em sã consciência, não, pastor, eu quero ser amaldiçoado. Eu creio que não. Né? Todos nós queremos ser abençoados. Então, a regra bíblica, o princípio bíblico é muito claro. Então, a história dos 10 leprosos nos ensina que a obediência a Jesus resulta em bênção. Quer ser abençoado? Quero, pastor. Obedeça a Jesus. Obedeça a palavra de Jesus. Obedeça a instrução de Jesus e você será abençoado. Vamos ver isso no texto? Versículo 14, parte B. Lucas 17, 14, parte B. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, ou seja, pelo caminho para se mostrarem ali aos sacerdotes, os leprosos foram purificados. Sabe em que momento eles foram curados? Não foram curados porque Jesus falou, vem aqui, Jesus impôs as mãos, Jesus trouxe uma palavra de bênção. Em alguns momentos Jesus falava isso, né? Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Jesus disse, eu quero, seja limpo, não é isso? Teve caso de outros leprosos que Jesus agiu assim. Aqui Jesus age diferente. Jesus, nós precisamos ser curados. Vão embora, se mostrem um sacerdote. Mas calma aí, vão. E, irmãos, conforme eles estão andando no caminho, na caminhada, no momento de obediência,
a pele deles começa a ser regenerada. Eles começam a ficar curados, sabe por quê? Porque eles obedeceram a Jesus. Então, no caminho da obediência é que a cura começou a se manifestar na vida deles. No caminho da obediência. No caminho da obediência. Vocês sabem por que os leprosos aqui foram curados? Em certo sentido, é claro, eles foram curados porque Jesus quis curá-los, é óbvio. Se Jesus não quisesse, eles não seriam curados. Jesus poderia dizer, prevendo a gratidão de apenas um dos 10 leprosos e a ingratidão dos outros 9, Jesus poderia dizer, quer saber? Hoje eu só vou curar gente agradecida. Então, tem um samaritano grato e 9 judeus ingratos, eu vou curar só o agradecido, os outros 9 por serem ingratos, para eles aprenderem que comigo é assim. Não, Jesus é tão gracioso, Ele é tão benevolente, Ele é tão amoroso, Ele é tão, repleto de compaixão e de misericórdia, que Ele diz, eu vou curar até aqueles que sei que são profundamente ingratos, e que não terão a ousadia, não vão pelo menos mover uma palha para voltar para mim e dizer, Jesus, obrigado, eu vou curar eles. Isso é graça, isso é graça. Jesus sabe, essas pessoas não estão nem para isso, só vieram atrás de mim por causa da cura. Não vieram atrás de mim por mim mesmo, estão preocupadas naquilo que eu posso lhes dar, e não preocupadas em manter comunhão comigo, mas quer saber, não vou devolver na mesma moeda, vou curá-las a despeito delas mesmas, não vou curá-las por quem elas são, mas vou curá-las por quem eu, Jesus, sou. Olha como Deus é maravilhoso. É ou não é, meus irmãos? Não é maravilhoso? Já pensou se Jesus nos curasse apenas quando somos gratos, somos santos, agimos de forma correta e assim por diante? Estaríamos perdidos. Mas voltando aqui ao texto, em certo sentido, é claro que os leprosos eles foram curados porque Jesus quis, é claro, ele poderia não ter desejado curá-los, ok. Mas em outro sentido, como nós dissemos, os leprosos eles foram curados porque eles obedeceram a palavra de Jesus e foram se mostrar aos sacerdotes conforme a lei exigia. Mais uma vez, Levítico capítulos 13 e 14, só ler lá que está tudo lá bonitinho. Meus irmãos, a obediência a Jesus resulta em bênção. A obediência a Jesus resulta em bênção. Portanto, se você quiser ser abençoado, obedeça a palavra de Jesus, cumpra a palavra de Jesus, pratique a palavra de Jesus e viva a palavra de Jesus, e certamente você será uma pessoa abençoada, de uma forma ou de outra. Aliás, esse princípio bíblico me faz lembrar do texto sobre o qual inclusive já pregamos aqui na igreja há muito tempo atrás, que é o texto de Josué capítulo 1 e versículo 8, quando Deus disse o seguinte para Josué, abre aspas, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Se você fizer conforme tudo que está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha aí o segredo da teologia da prosperidade. Não é aquela que alguns pregam por aí. A teologia da prosperidade bíblica, ela se dá quando nós obedecemos a palavra de Deus, então Deus torna o nosso caminho abençoado. O que não quer dizer que Deus vai nos blindar ou nos imunizar contra os problemas dessa vida, é claro que não, mas o segredo da teologia da prosperidade bíblica, né, que não tem nada a ver com esse materialismo todo, com essas questões que muitos aí veem, infelizmente, envolve obediência à palavra de Deus e obviamente ao Deus da palavra. Então, meus irmãos, a obediência à palavra de Deus torna o nosso caminho próspero e abençoado. Esse é o segredo. Então os leprosos foram abençoados, não dependeram de imposição de mãos, não dependeram de um toque de Jesus, não dependeram de profecia, não dependeram de um ritual que Jesus fizesse, não dependeram de uma oração mais poderosa ou fervorosa, se bem que todas as orações de Jesus são poderosas, é óbvio, porque é Jesus orando, mas dependeu apenas deles obedecerem à ordem de Jesus, vão se mostrar ao sacerdote, e no caminho da obediência, Deus fez um milagre na vida deles. É no caminho da obediência que Deus nos abençoa. Amém?
Obedeçamos a Deus, meus irmãos. Peçamos a Deus que nos dê graça para obedecê-lo. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes a carne, as nossas inclinações para o mal e para o pecado querem gritar mais forte, mais alto, mais contundente na nossa vida, mas que Deus nos dê graça para que nós digamos não ao mundo e sim a Deus e a sua palavra, a fim de que no caminho da nossa existência humana, Deus nos cure, nos abençoe e nos alcance. Não porque mereçamos, mas porque Ele foi gracioso e a sua graça superou o nosso pecado e muitas vezes as nossas mazelas de forma geral. Mas isso nos leva a uma quinta e antepenúltima lição nesse texto, que é a seguinte. Quinta lição: a história dos 10 leprosos nos ensina que a gratidão, como nós cantamos agora há pouco, aquele hino Agradeço, a gratidão é uma virtude importante. A gratidão é uma virtude importante. Meu irmão, se uma pessoa é mal agradecida, se ela é ingrata, você já pode, de certa forma, desconfiar até da índole e do caráter dessa pessoa. Porque a ingratidão na vida de uma pessoa diz muito sobre o tipo de ser que ela é. E a ingratidão, infelizmente, é uma dos elementos mais tristemente presentes, vez por outra, infelizmente, no meio cristão. Às vezes nós cristãos, estou me incluindo nesse pacote, às vezes nós somos muito ingratos, muito mal agradecidos por tudo aquilo que Deus nos deu. E olha que Ele não nos deu pouca coisa não, foi muita coisa que Ele nos deu. Mas às vezes nós somos muito mal agradecidos. Mas vamos ver aqui esta quinta lição. Eu disse que a história dos 10 leprosos nos ensina que a gratidão é uma virtude importante. E de onde eu extraio essa verdade? Em Lucas 17, versículos 15 a 16, que diz o seguinte: um deles, ou seja, um dos 10 leprosos, quando viu que estava curado no caminho, indo para o caminho até o tabernáculo, lá até o templo, até a sinagoga, se mostrar para o sacerdote, um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Lucas magistralmente termina dizendo, este era samaritano. Isso aqui não é de graça, isso aqui tem um propósito, né? Este era samaritano, como quem diz, o agradecido foi um não-judeu, os outros 9 curados eram judeus, nenhum dos 9 voltou, quem voltou foi alguém de fora. Olha isso aqui é uma crítica muito grande, contundente, àqueles que são da fé, aqueles que vivem ali praticando, né? No caso aqui do judaísmo, estão no templo, oferecem sacrifícios, estão na sinagoga e tal, mas muitas vezes são ingratos e o agradecido é alguém de fora, é o visitante. Vamos usar aqui esse tipo de ilustração apenas na noite de hoje. Mas, meu irmão, essa demonstração de gratidão por parte de um dos 10 leprosos nos ensina 3 características de uma pessoa agradecida, com base nesse texto que a gente leu, ou seja, nos versículos 15 e 16. Lucas 17, versículos 15 e 16, nos ensina pelo menos 3 características de uma pessoa agradecida, 3 características, 3 traços de uma pessoa que é grata, que tem um coração agradecido. Vamos ver quais são, de acordo com o texto? Em primeiro lugar, uma pessoa agradecida atribui a Deus a origem das suas bênçãos. Ela sabe que foi Deus. Não, eu acordei cedo para trabalhar, é verdade, eu mandei o meu currículo, é verdade, eu me especializei, é verdade, eu fiz uma graduação, uma faculdade, fiz 2, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA, fiz um mestrado, eu fiz isso, estudei até madrugada, trabalhei que nem um condenado, assim, sabe, trabalhei demais, sim, mas eu sei que, acima de tudo, foi Deus quem me concedeu saúde, condições mentais, braçais e outras, para fazer o que eu faço. Em última análise, todas as minhas bênçãos vêm de Deus. Essa é a primeira característica de uma pessoa agradecida a Deus. Essa pessoa agradecida, ela atribui a Deus a origem das suas bênçãos. Não importa o meio, se o meio é o patrão, o meio é o vizinho, o meio é o pastor, o meio é a igreja, o meio é o que quer que seja. Em última análise, a origem das bênçãos é o próprio Deus.
Vamos ver isso no texto? Lucas 17,15 diz: um deles, um dos 10 leprosos, o samaritano, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ele diz: eu fui curado, isso é obra de Deus, é o agir de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, foi Deus quem fez isso na minha vida. Aliás, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do homem? Não. Da igreja? Não. Do pastor? Não. Do teólogo? Não. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meu irmão, todas as bênçãos que temos, seja a saúde ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que você consiga nomear, todas as bênçãos que temos, encontram a sua fonte em Deus, o seu nascedouro em Deus, a sua origem em Deus. Todas as bênçãos que temos, tivemos e teremos, vêm das mãos de Deus. Não há como a bênção vir de outro lugar, a não ser, em última análise, do próprio Deus. Então essa é a primeira característica de uma pessoa agradecida. Ela sabe que Deus está envolvido nisso. Foi uma porta de emprego abençoada, Deus usou o vizinho, ok, foi o meu parente que fez isso, o meu tio, o meu avô, foi até o ímpio, ok, mas Deus, em última análise, foi Ele quem me abençoou. Em segundo lugar, uma pessoa agradecida, ela busca demonstrar de alguma forma a sua gratidão. De alguma forma a pessoa, ela busca demonstrar isso, ela busca externar isso, ela não fica guardando para si. Eu estou tão grato, mas ela nunca fala nada para ninguém, ela fica ali quietinha e tal. De alguma forma ela vai agradecer. Vai dar um abraço, se é mais tímida, vai dar um sorriso tímido, vai ficar na dela, ela vai dar alguma demonstração de gratidão, porque a gratidão, meus irmãos, ela não consegue, uma pessoa grata, não consegue se conter, ela tem que externar, ela tem que colocar para fora o quão grata ela é. Esse homem, ele não se aguentou. Ele saiu gritando, quando ele anda no caminho e olha para a sua pele vai se tornando sã, no caminho da obediência, ele fala, opa, eu vou ter que voltar mais 1, 2, 5, 10 quilômetros, eu vou voltar tudo de novo, porque eu quero agradecer a Jesus de Nazaré por aquilo que Deus fez na minha vida. Uma pessoa grata faz isso. Então, veja o que diz aqui o versículo 16, parte A, Lucas 17:16, parte A. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Meus irmãos, nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus de várias formas, adorando a Deus, louvando ao Senhor, reconhecendo o Senhor como a fonte de todas as nossas bênçãos, tendo comunhão com o nosso irmão, nos santificando, participando dos cultos, estudando a palavra de Deus, trazendo as nossas contribuições, vivendo uma vida para a glória de Deus, assim por diante. Ou seja, há várias e inúmeras formas de demonstrarmos a nossa profunda, verdadeira, real e sincera gratidão a Deus. Mas, em terceiro e último lugar, uma pessoa agradecida vence obstáculos sociais. Uma pessoa agradecida vence obstáculos sociais. Ela engole o orgulho e fala, quer saber? Eu vou ser agradecida. Vamos ver isso nesse texto? Lucas 17, versículo 16, parte C. Este era samaritano. Quem que era o agradecido? Era justo samaritano. O que quer dizer que os mal agradecidos eram os outros 9 judeus. Ora, nós sabemos que os samaritanos e os judeus viviam em um constante conflito há muitos séculos. Eles possuíam profundas diferenças culturais, religiosas e assim por diante, mas observe, meu irmão, que nada disso impediu que o samaritano curado, se dirigisse até o judeu Jesus e lhe agradecesse pela cura que ele havia recebido. E aqui vai um importante elemento para a nossa vida diária, uma importante dica dentro das nossas características, das nossas relações diárias. Às vezes, meus irmãos, nós somos grandemente abençoados, inclusive por pessoas que não têm a mesma fé que nós e os mesmos valores que nós temos.
não são necessariamente pessoas evangélicas, não têm os mesmos valores que nós temos, a mesma filosofia de vida, a mesma cosmovisão, a mesma visão de mundo que nós temos, mas às vezes somos profundamente abençoados de alguma forma, de algum modo, por meio dessas pessoas. E aí, o fato de pessoas terem fés distintas da nossa, ou concepções distintas da nossa, é claro que não somos obrigados a concordar com elas, é evidente, mas isso não deveria nos impedir de sermos pessoas agradecidas, independentemente das nossas diferenças. Foi um católico, mas glória a Deus, obrigado, eu não preciso me tornar católico para agradecer a Deus ou a Ele, mas muito obrigado. Mas quem fez isso ele era macumbeiro, ele era espírita, ele era ateu, não importa, mas de alguma forma eu fui abençoado, e nós aprendemos que a bênção, em última análise, vem de Deus. Não custa nada chegar lá e, muito obrigado, né? Não, mas o cara era um ateu, eu não preciso me tornar ateu para agradecer, eu não preciso me tornar espírita, eu não preciso me tornar muçulmano, não, é ter um coração agradecido. Olha, muito obrigado, porque a sua atitude, aquilo que o senhor fez naquele dia, aquilo que a senhora fez, aquele tipo de atitude foi uma grande bênção para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Muito obrigado, irmãos, não custa nada, né? Enfim, a despeito das diferenças que possamos ter com muitas pessoas, que Deus nos ajude a termos um coração sempre repleto, sempre cheio, sempre preenchido de gratidão a Ele. E as pessoas que muitas vezes Deus usa para nos abençoar. Pessoas cujos nomes muitas vezes nem sabemos quem foi que nos abençoou, mas fomos abençoados, de alguma forma. Com carinho, com prato de comida, com dinheiro, com pagamento de conta, com simples abraço, com simples momento em que pararam para nos ouvir as nossas dores, os nossos queixumes, os nossos lamentos, mas foram pessoas que de alguma forma se preocuparam com a gente e gastaram 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora da sua vida. Sejamos gratos a Deus. Irmãos, uma pessoa ingrata, e sobretudo um crente ingrato, é uma das piores coisas que pode haver no mundo. Crente ingrato não combina de jeito nenhum. Eu já disse isso várias vezes aqui, em outras mensagens, mas um crente mal agradecido é uma coisa horrível, feio demais. Sejamos agradecidos. Amém? Mas a sexta e penúltima lição que aqui nós aprendemos é a seguinte: a história dos 10 leprosos, em sexto lugar, nos ensina que existem pessoas que estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Irmãos, infelizmente tem gente, inclusive infelizmente no nosso meio, que está mais interessado naquilo que Jesus pode dar do que no próprio Jesus propriamente dito. Está mais interessado nas benesses deste mundo, na cura, na porta aberta, na vitória, não sei mais o que, do que na própria presença e na comunhão com o abençoador. Como tem gente assim, infelizmente, inclusive no nosso meio. Eu digo no meio evangélico como um todo, tá? Não necessariamente aqui, embora possa haver aqui também, não sei. Mas como tem gente que é interesseira. Vamos ver isso no texto? Lucas 17, versículos 17 a 18, isso chama a atenção de Jesus. Perceba que não é apenas a gratidão que chama a atenção de Jesus, a ingratidão dos 9 leprosos chama a atenção de Jesus. Tanto a gratidão de um samaritano, quanto a ingratidão de 9 judeus, chama muito a atenção de Jesus. Quer ver se chama? Lucas 17, versículos 17 e 18. Jesus perguntou retoricamente, ele já sabe a resposta. Não foram purificados todos os 10? Eu não curei 10 pessoas? Onde estão os outros 9, que eram judeus? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Eu abençoei 9 de casa, que sempre frequentam sinagoga, o templo, estão lá. Cadê esses 9? Não voltou um. Teve um estrangeiro, um samaritano, alguém de fora para ensinar o que deve ser um coração grato. Às vezes Deus tem que usar alguém de fora para ensinar como os de dentro devem ser agradecidos a Deus. Aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com uma triste realidade. Como nós dissemos,
Existem pessoas que pedem para Deus uma bênção, por exemplo, uma casa, uma cura, um emprego, uma família, um livramento e várias outras coisas que são pedidos legítimos, e quando Deus graciosamente lhes dá essas coisas, a primeira coisa que essas pessoas fazem é virar as costas para Deus. É assim ou não é? Tem gente que é assim ou não é? Ou não tem? Tem pessoas que pedem a Deus uma cura, mas quando Deus as cura, elas nunca mais aparecem na igreja. Existem pessoas que pedem a Deus um emprego, por exemplo, estamos usando apenas alguns exemplos ilustrativos. Existem pessoas que pedem a Deus um emprego, mas quando Deus as abençoa financeiramente, elas nunca mais são vistas, elas somem do mapa, desaparecem, evaporam. Parece que tomou Doril, como diz o outro, né? Tomou Doril, aí o mal agradecido sumiu. Os mais novos não vão entender esse tipo de lema, os mais velhos sim. Observe que foi isso que aconteceu com 9 dos 10 leprosos dessa história. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um deles foi agradecido. Os outros 9 leprosos que agiram com ingratidão, eles estavam interessados apenas em si mesmos, na sua cura e no seu bem-estar pessoal. Por isso, meus irmãos, assim que eles foram curados, assim que eles conseguiram o que tanto queriam, eles simplesmente foram embora, eles deram no pé. E você sabe por que eles agiram assim? Porque eles eram egoístas, interesseiros e utilitaristas. O negócio desses 9 leprosos era a bênção de Deus e não o Deus da bênção. O negócio deles era de fato a bênção e não o abençoador. O negócio deles era a cura e não o curador. Meus irmãos, que o nosso interesse pelas bênçãos de Deus jamais supere, jamais sobrepuje, jamais suplante o nosso interesse pelo Deus das bênçãos. Não há nenhum problema em pedir a Deus que abençoe. É natural, nós fazemos isso sempre. Poxa, Deus abençoe meu casamento. Estou brigando muito com a minha esposa, me ajude a lidar com ela melhor, ou a esposa com o marido, estou com muito problema com os meus filhos, estão muito desobedientes, me ajude a lidar com eles, sabe, a instruí-los com amor, mas com firmeza. Poxa, senhor, eu estou com problema no emprego, o salário está entrando, talvez isso ocorra com muitas pessoas, não chega nem no dia 15, já está indo embora, está difícil a coisa, eu tenho que trabalhar e ralar. Poxa, Deus me abençoe. Meus irmãos, pedir essas coisas para Deus é legítimo, é correto, não há nenhum tipo de erro, nenhum tipo de pecado nisso. O pecado ocorre quando nós nos preocupamos mais com as bênçãos de Deus, ou seja, com aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Ele pode nos favorecer, do que com o próprio Deus. Olha, eu vou ter comunhão com Deus porque eu vou me dar bem aqui. Não, eu vou ter comunhão com Deus porque é a coisa certa. A despeito de ele abrir ou não porta de emprego, eu vou adorá-lo. A despeito ou não de ele ouvir os meus pedidos e muitas vezes os meus caprichos, porque há pedidos que muitas vezes são pedidos caprichosos, tolos, mundanos, mesquinhos. Poxa, Senhor, me ajude a me satisfazer em Ti, na Sua presença, na Sua pessoa, na Sua palavra, naquilo que o Senhor é. Me ajude a adorá-lo por aquilo que o Senhor é, independentemente daquilo que o Senhor possa ou não me dar. Essa é uma lição que infelizmente nós aprendemos nesse texto. Bem, mas isso nos leva à 7ª e última lição nessa noite, na mensagem desta noite, que é a seguinte. Em 7º e último lugar, a história dos leprosos nos ensina que a salvação é a maior de todas as bênçãos. A salvação é a maior de todas as bênçãos. Vejamos o que diz Lucas 17:19. Então ele lhe disse, ou seja, Jesus fala ao ex-leproso agradecido, ao samaritano, que volta até ele, se prostra, agradece, louva a Deus, adora a Deus, gritando para todo mundo ouvir. Olha o que Jesus diz para ele: levante-se e vá. Ele estava prostrado ainda, adorando e tal, ele fala: levante-se e vá. A sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Meu irmão, observe que o leproso samaritano, assim como os outros 9 leprosos, que ao que tudo indica, como dissemos, eram judeus, ele começou buscando a Jesus com o propósito de ser curado da sua doença, o que é legítimo, repito, uma pessoa doente querer ser curada, é legítimo, não há nenhum problema com isso. Mas observe também que o leproso samaritano,
ele obteve uma bênção de Deus que os outros 9 leprosos, a julgar pelo texto bíblico, o seu contexto, eles não obtiveram. E o que foi isso? O leproso samaritano não somente foi curado da lepra, mas ele também foi salvo dos seus pecados, porque, ao que tudo indica, ele creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E isso significa que a fé desse samaritano não era uma fé circunstancial e superficial, mas era uma fé genuína, verdadeira, vigorosa, sincera, robusta, e que ficou demonstrada, aliás, pela sua profunda gratidão a Jesus. E foi essa fé que levou esse samaritano à adoração e à consequente salvação. Amém? E com isso nós aprendemos, portanto, que a salvação é a maior de todas as bênçãos. Enfim, eu quero concluir essa mensagem de hoje, convidando a você aí a fazer uma brevíssima reflexão, que já ficou muito clara, penso eu, a partir da exposição desse texto bíblico. Meus irmãos, quantas vezes nós não agimos como os 9 leprosos dessa história? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo no seu coração. Quantas vezes, talvez inúmeras vezes, nós não agimos de alguma forma de modo semelhante aos 9 leprosos ingratos, mal agradecidos dessa história? Nós muitas vezes buscamos as bênçãos de Deus, ou seja, emprego, saúde, ou a solução de um problema qualquer. Quem de nós não os busca? Mas quando de repente nós recebemos essa bênção, ou essas bênçãos no plural, nós simplesmente seguimos o nosso caminho e nos esquecemos de voltar para agradecer a Deus. Achamos que foi o nosso braço quem conquistou isso. Achamos que foram os nossos méritos que nos obtiveram aquilo. Achamos que é o nosso intelecto, a nossa inteligência emocional, o que quer que seja, que alcançaram todas aquelas coisas boas na vida, e nos esquecemos de que foi Deus quem nos deu saúde e condições mentais, braçais e tantas outras, saúde sobretudo, para que nós conquistássemos aquilo que conquistamos. A verdadeira gratidão, meu irmão, é mais do que um simples obrigado. Muito obrigado, obrigado. Isso é parte da gratidão, ok. Mas a verdadeira gratidão é muito mais do que um simples obrigado. A verdadeira gratidão é um estilo de vida que nos leva a reconhecer constantemente a bondade de Deus em todas as áreas da nossa vida. É um estilo de vida que faz-nos vermos a mão de Deus em tudo que ocorre na nossa vida. Para o bem e para o mal. Deus está por trás disso. A providência dele está agindo. Eu posso não gostar muito dessa maneira de Deus agir, porque talvez ela me machuque, talvez ela me doa, eu não concordo muito com ela, eu queria outra coisa, e Deus está indo na contramão de onde eu estou querendo que Ele vá e tal, mas eu sei que os planos de Deus são perfeitos, Deus é perfeito, Ele é sábio em todos os seus caminhos, então eu agradeço por aquilo que Ele está fazendo, apesar do meu cérebro muitas vezes não entender por que Ele está fazendo desse jeito e não de outro. Isso envolve gratidão. A verdadeira gratidão, ela reconhece a bondade de Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu. E mais uma vez, vejam que Deus nos deu grandes, maravilhosas bênçãos. Para os casados, é óbvio, isso não se aplica por enquanto aos solteiros. Deus nos deu um cônjuge, né? Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Deus nos deu um emprego. Deus nos deu uma família, Deus nos deu algo sem o qual nós não vivemos, Deus nos deu fôlego de vida, Deus nos deu uma igreja para congregarmos. Está certo que o pastor é mala, mas tudo bem, tirando os outros pastores que são bênção, né? Deus nos deu vários irmãos na fé, Deus nos deu Jesus, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu saúde, Deus nos deu a vida eterna em Cristo. Enfim, tenhamos um coração agradecido, meus irmãos, por todas as bênçãos que Deus nos deu e que são incontáveis, são inumeráveis. Deus fez muita coisa por nós. Deus continua a fazer muita coisa por nós. Deus ainda graciosamente fará muita coisa por nós. E o mínimo que devemos ter, enquanto cristãos verdadeiros e genuínos, é um coração repleto de gratidão diante dele. Amém? E que essa gratidão nessa noite,
ela inunde o meu e o seu coração. Podemos não ter tudo o que queremos nessa vida, e a maioria das pessoas não terão tudo o que querem nessa vida, mas temos muito mais do que merecemos, porque se a questão fosse de mérito, nós, meus irmãos, mereceríamos coisas muito piores do que aquelas coisas boas que Deus nos deu, porque todos nós somos pecadores. Então não se esqueça disso. Podemos não ter tudo aquilo que desejaríamos ter, de fato, e a maioria das pessoas não vai ter isso, mas temos tudo aquilo que precisamos, apesar de não merecermos, não por nossa causa, mas porque Deus é gracioso e é bondoso. E nós louvamos, bendizemos e adoramos hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero nesse momento te convidar a fazermos uma oração simplesmente de agradecimento. Amém? Eu sei que o nosso eu, ele é tão desejoso, tão ambicioso, tão, às vezes, egoísta, que a gente sempre quer pedir um monte de coisa. Mas eu gostaria de te desafiar, no melhor dos sentidos, a fazermos uma oração apenas de gratidão. Eu não sei, talvez, a segunda-feira que alguns irmãos terão, ou os embates, os desafios dessa semana, talvez muito difíceis para alguns, mais do que para outros. Para outros a semana talvez será mais suave, mais tranquila, mais amena, mais bonançosa, mas para outros talvez a semana seja tempestuosa. E talvez você esteja aqui com seu coração, por algum motivo que eu não sei, Deus o sabe, talvez você esteja com seu coração inquieto, aflito, mas eu quero te desafiar, meu irmão, a apenas agradecer a Deus. A despeito dos desafios que virão, Deus sabe dos desafios. Não se esqueça que nós servimos a um Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que tira a sua paz, o que tira o seu sono, o que está te perturbando eventualmente, mentalmente, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, os seus projetos de vida. Deus sabe, meu irmão. Mas eu quero te pedir, para que juntos nos unamos em prol dessa causa comum enquanto crentes, a fim de que levantemos a nossa voz nesse momento para apenas agradecermos a Deus. Amém? Apenas agradecemos. Vamos orar? Tenha liberdade de orar em silêncio, com a voz mais alta. Nós temos liberdade em Cristo para nos expressarmos, mas ore, amém? Não fique quieto, de alguma forma, em pensamento que seja, ore. Senhor, eu quero te agradecer, primeiramente por ter sido criado por ti, assim como outros tantos irmãos meus aqui presentes, também estamos aqui porque fomos criados por ti. O Senhor não precisava criar nenhum de nós, mas o Senhor quis nos criar, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. Senhor, eu te sou grato pelo dom da existência, obrigado por fazer com que eu viesse a existir, não apenas eu, Senhor, mas os meus irmãos também. Quero te agradecer pela esposa que tenho, Senhor, que é uma mulher de oração, que tem sido uma grande bênção na minha vida, espero que também na vida dessa igreja. Te agradeço por todos os maridos dessa igreja, por todas as esposas dessa igreja, pelos filhos desta igreja, aqueles aqui presentes, aqueles que virão, aqueles que estão no ventre, Senhor. Senhor, eu te agradeço por essas vidas, te agradeço pelos pastores desta igreja, pelos obreiros desta igreja, pelos membros desta igreja, pelas famílias desta igreja. Te agradeço por ter uma igreja na qual eu possa congregar, possa ouvir a sua palavra, possa louvar o seu nome, possa cantar louvores bíblicos que engrandecem ao Senhor. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esses acordes que agora podemos ouvir. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde que temos. Talvez alguns a tenham um pouco mais debilitada, outros um pouquinho melhor, mas obrigado por nos ter preservado, por ter nos dado entendimento, intelecto e inteligência.
de modo que possamos ofertar a Ti nessa noite o nosso culto racional. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo país onde o Senhor quis que nós nascêssemos. Pode não ser o melhor país do mundo, é verdade. Pode ter os seus problemas aqui e acolá, é verdade. Tem, eu sei disso, nós estamos cientes disso, mas obrigado por podermos nascer nesse país. Porque se o Senhor assim quis, o Senhor é sábio em todos os seus caminhos, em todos os seus planos, em toda a sua soberana e gloriosa vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus pais que tive. Hoje, infelizmente, não posso tê-los mais ao meu lado, mas eu os tive e tive pais maravilhosos, e o Senhor sabe como sou imensamente agradecido por ter sido filho dos pais que tive. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por poder expor a sua palavra. Obrigado por me dar condições de estudá-la, para agora expô-la aos meus irmãos e compartilhar esses ensinos tão, muitas vezes ao mesmo tempo singelos, mas tão divinos, tão eternos, tão gloriosos, tão impactantes, tão transformadores, que aparecem na sua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por podermos cultuar a Ti num lugar onde temos ar-condicionado. Muitos nem podem fazer isso, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de Te cultuar, em que pesem problemas enfrentados aqui e acolá, como foi dito na abertura desse culto, pelo Teu servo. Mas obrigado por podermos congregar, obrigado por podermos Te servir, Senhor. Obrigado por podermos nos expressar. Obrigado pela família da fé maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, pelas minhas irmãs, pessoas de fé, pessoas que têm os seus pecados como eu os tenho e como eu sei que os tenho, mas são irmãos queridos, irmãs amadas, irmãos amados. Eu Te agradeço pela vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. Esses companheiros de fé, esses nossos irmãos que pertencem a essa família de Cristo, a esse corpo glorioso de Cristo que é a sua igreja, a sua noiva. Obrigado por podermos pertencer à sua noiva, por podermos ser parte da sua igreja, Senhor. Que privilégio, que oportunidade rica, única, singular, que alegria, que gozo nós sentimos, porque o Senhor tem sido um Deus tão abençoador, que nós não conseguimos expressar o quão gratos somos por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Pai, pelas suas bênçãos. Obrigado por todas as vezes que o Senhor nos curou. Obrigado por todas as vezes em que o Senhor nos confrontou por meio da sua palavra. Obrigado pelas vezes em que o Senhor também nos consolou, em que o Senhor nos ergueu, o Senhor nos levantou, mas que o Senhor também disse: vai, não peque mais. Obrigado por tudo que está escrito na sua palavra. Não apenas aqueles textos talvez dos quais mais gostemos, mas obrigado por toda a sua palavra, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. Obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado porque, apesar de sermos pecadores, regenerados, é claro, obrigado porque somos templo do Seu Espírito. Obrigado por nos ter constituído como reis e sacerdotes. Obrigado por nos nomear como sal da terra e luz do mundo. Obrigado por permitir que sejamos os ramos vinculados ao Senhor, que é a videira verdadeira. Obrigado, Senhor. Obrigado. As Tuas bênçãos são inumeráveis, são incontáveis. Nós Te agradecemos por tudo isso, Senhor, e por tudo mais que não mencionamos na noite de hoje. Mas eu quero Te dizer, Senhor, muitíssimo obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo por tudo. Em nome de Jesus. Amém.